Congresso da Aviação Agrícola 2022, Sertãozinho, São Paulo. Estamos aqui com personagens históricos da aviação agrícola. Primeiro personagem que eu vou apresentar é esse PA-18 da década de 50, que tem um nome marcado aqui. Seu Marcos Vilela Monteiro, um ícone da aviação agrícola do Brasil. E o outro, carinhosamente batizado aqui, esse avião de Arnaldo. O seu Vilela foi proprietário dele e o seu Vilela vai contar um pouquinho da história desse avião e um pouquinho do que aconteceu em todos esses 65 anos de aviação. Seu Vilela, o que dá para dizer do Arnaldo? O que dá para dizer do Arnaldo, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, agradecimentos a vocês e aos que estão nos ouvindo. Só se pode falar coisas boas do Arnaldo e da categoria de avião dele. É um avião excepcional. No maior problema que o Brasil teve na cafeicultura, que foi a broca do café, o governo brasileiro importou algumas dezenas desses aviões e distribuiu para aplicação nos cafezais. Foi isso que salvou a cafeicultura brasileira, certo? O Arnaldo é um avião que foi produzido desde 1945, no pós-guerra, né? E é usado como ligação, treinamento, principalmente um maior treinador até hoje desenvolvido no mundo em qualidade e quantidade. E depois ele foi adequado para a aviação agrícola pelas qualidades que ele tem de manobrabilidade, de flutuação, enfim, pouso curto, decolagem curta e tal. Mas falando em treinamento de pilotos, o senhor também tem uma história. O senhor foi um dos precursores da Fazenda Ipanema. Conta para nós como é que foi essa parte da história. Essa parte da história é o seguinte: eu era diretor-geral do Ministério da Agricultura em 1965, quando o governo decidiu promover a agricultura brasileira. Mas não existe agricultura desenvolvida sem aviação agrícola desenvolvida. Não existe. Aí eu fiz o meu departamento, que era o Departamento de Defesa e Inspeção, foi chamado a desenvolver a aviação agrícola. A primeira coisa era preparo de pessoal. A Fazenda Ipanema já tinha hangar, pista e tudo. Então nós juntamos com o Ministério da Aeronáutica, o Major Marialdo Rodrigues Moreira assumiu no Ministério da Agricultura a Divisão de Aviação Agrícola de AVE e começamos o preparo de pilotos, agrônomos e técnicos. E eu desenhei e juntei os técnicos necessários para dar o primeiro curso de pilotos, o primeiro curso de agrônomos, coordenadores, e o primeiro curso de executores, que persistem até hoje. Só no nosso século, agora o século 21, eu já treinei 4.000 técnicos agrícolas. O volume é muito grande, né? E esses técnicos estão pelo Brasil desenvolvendo a agricultura brasileira através da aviação agrícola brasileira. Hoje é a segunda no mundo. E ontem o senhor foi homenageado aqui no Congresso com a medalha de honra ao mérito da aviação agrícola. Como é que foi essa emoção? O senhor pode contar pra gente? É uma emoção realmente importantíssima e indescritível, né? Porque é um reconhecimento, né? Apesar de eu trabalhar por definição, eu vim de família pobre, estudei por mim mesmo e cheguei a altos degraus graças ao que o governo brasileiro fez por mim. Então é minha obrigação trabalhar pelo Brasil. Mas esse reconhecimento me deixou muito entusiasmado. Eu não pretendo parar tão cedo. Cada década que eu completo na minha vida, eu digo que vou parar na próxima. Tenho 84 anos e não vou parar agora, porque o Brasil precisa de todos nós. Nós temos que aumentar a aviação agrícola, melhorar, garantir a sustentabilidade da aviação agrícola em termos de
proteção ambiental, segurança, aumento de produtividade, né? Temos capítulos que ainda precisam ser declinados, como é o caso do controle de vetores de doenças humanas, o controle de dengue, de chikungunya, do vírus da Zika e agora da febre amarela urbana, que está migrando e vai precisar do tratamento aéreo das cidades. Não há outra alternativa e nós estudamos isso por mais de 50 anos. O uso do avião no controle de vetores. Seu Vilela, uma outra curiosidade é que o senhor participou do primeiro Congresso da Aviação Agrícola lá no início da década de 70. E hoje o senhor está aqui, 2022. O que a gente pode fazer de balanço de tudo que se evoluiu desde lá da década de 70 até esse congresso aqui em 2022? É uma pergunta muito importante, a resposta então precisa ser de muita responsabilidade. No início, pela falta de informação, pela falta de massa crítica, nós iniciamos a aviação agrícola no Brasil com cerca de 40, 50 aeronaves. Hoje são 2.500. Né? Então a evolução foi muito grande em termos de pessoal, em termos de, vamos dizer, exposição ao público. Mas a realidade é que foi, vamos dizer, geométrico o crescimento da aviação agrícola. Hoje nós somos a segunda frota do mundo. E temos um índice tecnológico muito avançado. Nós treinamos, eu pessoalmente treino aviação agrícola no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Então nós temos um patrimônio cultural desenvolvido pelos nossos pilotos, técnicos, engenheiros agrônomos e engenheiros aeronáuticos que desenvolveram um avião que é o Ipanema. Agora nós estamos numa explosão muito grande. A abertura das importações com a chegada dos aviões turbina permitiu abrir os horizontes do combate a fogo e das grandes produtividades. Não fosse a atual frota de aviões agrícolas brasileira, nós não estaríamos produzindo 44 milhões de hectares de soja, mais outros 34 ou 36 milhões de hectares de milho, e não estaríamos olhando a alimentação de alguns bilhões de pessoas no mundo nos próximos anos. Não há nenhuma dúvida, principalmente a nível internacional, que a segurança alimentar do mundo passa pelo desenvolvimento da agricultura brasileira. Não há nenhuma dúvida. E o desenvolvimento da agricultura brasileira passa pelo desenvolvimento da aviação agrícola brasileira. E, seu Vilela, agora então uma mensagem para esses pilotos que estão começando a carreira, que estão entrando no mercado. O que o senhor pode dizer para esses novos profissionais? Eu insistiria, primeiro no fator responsabilidade. Responsabilidade para com a comunidade. Segurança dele, das suas tripulações e das populações. E dedicação. O piloto agrícola ele não pode ser só piloto, um apertador de botão, ele tem que ser um aviador. Ele tem que gostar daquilo que faz, porque é muito difícil ser um piloto agrícola. Acordar às 4 horas da manhã, todos os dias. Até hoje eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, porque era o hábito de piloto agrícola que eu fui por 7, 8 anos. Então o piloto agrícola é uma categoria que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada e prestigiada. E agradecer a todo mundo, Ministério da Agricultura, Ministério da Aeronáutica antigamente, agora a Secretaria da Aeronáutica, a ANAC. Nós hoje estamos sofrendo um momento vamos dizer, de ebulição. Já foi parida e já cresceu. Então, segurança e respeito pelas populações. Muito obrigado, seu Vilela. E nós encerramos aqui então com Arnaldo. Querido Arnaldo.